Oi, gente, bora lá para mais uma aula. Continuando na página 18, práticas de reflexão sobre a língua, regra especial de acentuação e hiato. Vamos lá, encontros vocálicos. São sequências de fonemas. Fonemas são sons vocálicos e semivocálicos em uma palavra. Quando em uma mesma sílaba há um fonema vocálico e uma semivocálico, chamamos o encontro de ditongo. Então, quando há dois fonemas vocálicos em sílaba separada, chamamos de hiato. Então, quando a palavra, por exemplo, olha lá, quando em uma mesma sílaba há um fonema vocálico, então um som vocálico, vocálico é de vogais, e um semivocálico, chamamos de encontro de ditongo. Então, quando há dois fonemas vocálicos em sílabas separadas, então quando na separação silábica permanecem juntos, é ditongo. Quando permanecem separados, é hiato. Vamos lá. Regra especial de acentuação e hiato. Observe as palavras destacadas nos trechos retirados de Isso Aqui É Seu, A Volta ao Mundo por Patrimônios da Humanidade. Então, 1. Haja saúde. 2. Não estava ruim, mas estranho. 3. Saí cedo do Brasil. 4. Nem sei dizer direito. 5. Trujillo é uma cidade curiosa. 6. Tivemos que visitar os países da América Latina primeiro. 7. Escrevi país vizinho de propósito. Olha lá, Zeca Camargo. Então, divida as sílabas. Então, o que você vai fazer? Pegar as palavrinhas que está em negrito aqui no texto e vai separar as sílabas. Ó, observe as palavras destacadas nos trechos retirados de Isso Aqui É Seu, A Volta ao Mundo da Humanidade. Então, você vai pegar essas palavrinhas que está em destaque, ó, e vai fazer a separação silábica, a separação de sílabas delas. Só isso aqui na A. Vamos lá. B. Em todas as palavras destacadas, há duas vogais lado a lado. Complete o quadro, separando aquelas em que essas letras ficam na mesma sílaba e as que ficam em sílabas separadas. Então, mesma sílaba é ditongo. Sílabas separadas é hiato. Então, qual que você vai colocar aqui e qual que você vai colocar aqui? Daquelas mesmas palavrinhas lá, tá? Que você separou aqui, ó. Vamos lá. C. As palavras acentuadas fazem parte de que grupo? Então, as que são acentuadas, faz parte de qual grupo? Você vai colocar aqui. Faz parte do grupo dos hiatos ou grupo dos ditongos? É o que você vai por aqui. Nem todas as palavras desse grupo são acentuadas. Faça as questões propostas para entender por quê. 12. Que letras são acentuadas? Então, que letra? É A, E, I, O ou U? Aqui tem duas opções que vocês podem marcar. Quais são elas? 13. Elas estão em sílaba, é átona ou é tônica? Tônica é a mais forte, átona mais fraca. Então, qual que você vai anotar? 14. Essas letras são a primeira ou a segunda vogal do hiato? Então, é a primeira ou é a segunda vogal do hiato? Marque aqui, é a primeira ou é a segunda? 15. O acento das palavras presentes no quadro é explicado pela chamada regra do hiato. Complete as lacunas para saber essa regra de acentuação. Então, conforme a regra de acentuação, olha lá. São acentuadas as vogais tá e tá quando elas forem. Aí eu tenho aqui A, E, I, O, U. Então, quando que elas são acentuadas? Que vogal que é? Qual que eu coloco aqui? Faz as duas. Que é a mesma coisa que você marcou aqui, ó. Então, A. Vogal do hiato. É a primeira ou é a segunda? Você vai preencher aqui de novo. Primeira ou é a segunda? Próximo pontinho. Estiverem sozinhas ou acompanhadas de S na sílaba. E aí? É tônica ou é átona? Você vai marcar aqui também. Olha aqui uma dica. Sabe por que palavras como rainha e bainha não são acentuadas? Por causa do NH, após a vogal do hiato.
16. Explique com suas palavras por que as palavras ruins e curiosas não são acentuadas. Por que essas duas palavras não recebem acento? Explique aqui. Projeto de escrita. Produza um relato escrito segundo esta proposta. Colégio Militar do Rio de Janeiro. Veja só esta lição de casa, idiota. Eu devo escrever sobre uma aventura que eu tive. Eu não tive nenhuma aventura. Minha vida foi um grande tédio desde o começo. Eita, revoltadinho. Eu já fui raptado por piratas. Eu já enfrentei um rinoceronte furioso. Eu já estive num tiroteio ou num bombardeio? Não, eu nunca tenho aventuras. Nossa Senhora. Que tal a vez que você atravessou a porta da garagem com o carro? Olha lá, deu ideia pra ele. Você chama isso de aventura? Eu nem cheguei na estrada. Olha lá. Nessa tira, o personagem principal, Calvin, precisa narrar uma aventura vivida por ele, mas lamenta não ter nada de incrível para contar, tal e qual as experiências narradas em livros de Robinson Crusoe. Talvez Calvin não se tenha dado conta ainda de suas próprias aventuras, por não ter descoberto aquilo que o poeta Carlos Drummond de Andrade constatou nos últimos versos de Infância. Eu não sabia que minha história era mais bonita que a de Robinson Crusoe. Você também deveria narrar uma história de aventura. Se você ainda, como Calvin, acredita não ter nenhuma aventura, crie uma. Não se esqueça de dar um título, de utilizar no mínimo 15, no máximo 20 linhas. O texto deverá ser redigido de acordo com a norma culta da língua portuguesa. O que é isso? Não pode usar gírias, né? Tem que respeitar a norma culta da língua portuguesa. Pode falar meu, né, bora. Não, na língua escrita não pode, tá bom? Vamos lá então, preparação. 17. Responda as questões e observe as informações da proposta que orientarão a escrita de seu texto. A. Qual é o gênero textual pedido? O que ele está pedindo? Para escrever sobre o quê? Qual que é o gênero? Você vai anotar aqui, na A. B. Qual deve ser o foco narrativo? E aí, qual que é o foco narrativo? Você vai escrever em primeira, segunda, terceira pessoa? Se é para você escrever, é qual o foco narrativo? Deve ter título? Tá pedindo título? Qual é o número de linha solicitado? E aí, tá falando ali também, que eu já tô vendo até daqui, ó. O que significa um texto estar adequado à norma culta? Já até falei para você. O que significa isso? Explica aqui com as suas palavras. Produção. Escreva a primeira versão de seu texto considerando as questões 18 a 21. 18. Ao escrever um relato ou uma narrativa de aventura, lembre-se de que o enredo deve conter as seguintes partes. Então vamos lá. Situação inicial. São apresentados os personagens em algumas circunstâncias da história, como tempo e lugar, onde a ação se desenvolverá, aonde que ela aconteceu. O conflito, sucessão de episódios que constituem a ação. Então, o que aconteceu aí nessa sua história? Clímax, que é o momento de maior expectativa da narrativa, o tempo de maior tensão, é o momento de maior tensão, onde aconteceu aquele problemão, ou aquela coisa fantástica que você gosta até de falar. Desfecho final, resolução do conflito da narrativa. Então, é o quê? É o desfecho, a resolução, é a solução da narrativa. Às vezes nem tão bem assim, não foi tão legal assim, mas encerrou. 19. Descreva pessoas, paisagens, etc., que contribuíram para tornar a situação vivida especial para você. Então descreva como são as pessoas que participaram, se tinha paisagem, como que era esse lugar. 20. Lembre-se, é importante de expressar. Por isso, enfatize os sentimentos e as sensações que esses eventos provocaram em você, a fim de conquistar seu leitor. Então, seja bem expressivo. O que aconteceu? Como que era esse lugar? Espero que você tenha uma história bem legal para contar. Dê um título a seu texto. Então tá fácil, ó. 22. Releia seu texto e verifique se ele atendeu os aspectos apontados nas orientações para a escrita. Então aqui tem mais umas dicas, ó. O foco narrativo é em primeira pessoa?
Há título no seu texto? O número de linhas está de acordo com a proposta? A narrativa foi estruturada adequadamente? Houve sequenciação das ações? Você descreveu as pessoas envolvidas na situação relatada e os lugares onde os fatos aconteceram? O tempo verbal predominante de seu texto é pretérito, então é do passado? Ou você está contando uma história que aconteceu agora? Você revisou seu texto, corrigindo problemas em relação ao estabelecido pela gramática normativa? Então, depois de fazer tudo isso, dá uma conferida e aí marca aqui sim ou não, se atendeu ou não, ok? Então, essa atividade é a primeira do terceiro bimestre para nota, ok? Após fazer as correções necessárias, escreva a versão definitiva do seu texto. Isso aqui pode ser na própria folha do caderno, não precisa nem destacar. Depois você só vai tirar a foto para mim e postar lá no Classroom, ok? Então, essa é a primeira atividade para nota. Paramos aqui e continuamos na próxima aula, ok? Então, beijinho e até a próxima. Tchau, gente!